Filipe era de uma cidade chamada Betsaida. Uma cidade fora de Jerusalém, que ficava numa região conhecida como Triângulo Ortodoxo. Era uma cidade pequena, porém muito religiosa. Eles prestavam muita atenção nos detalhes religiosos, frequentavam todas as festas, explicavam em quem deveriam tocar, no que deveriam tocar. E é muito curioso porque Filipe era alguém muito religioso também, até que se encontra com Jesus. Em Atos é curioso porque a história de um encontro que Filipe teve com um eunuco que estava numa carruagem. Ele ia lendo o livro de Isaías e ele pergunta para Filipe, que se aproxima, do que se tratava, de quem o livro se referia. E aí Filipe vai explicando todo o contexto e explica de tal forma que o eunuco compreende. E aí chega perto de um lugar que tem água e o eunuco diz assim: olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Ora, muita coisa impedia o eunuco de ser batizado, principalmente porque Filipe era alguém que vinha de um contexto muito religioso. Segundo a lei de Moisés, um eunuco estaria automaticamente separado da Assembleia. Existia um outro problema também, que era a questão da circuncisão. E um eunuco não poderia ser circuncidado por motivos óbvios. E isso era algo que dava grande debate naquela época, porque se tratava das questões de quem era ou não consagrado a Deus. Muitas coisas vão mudando naqueles que começam a servir a Jesus. E eles começam a dar valor a uma transformação de consciência e de coração, mais do que uma marca ou um corte ou alguns ritos religiosos. Vocês conhecem o final da história. Filipe batiza aquele eunuco que era um dos responsáveis pelo tesouro da rainha da Etiópia. Filipe era de uma cidade pequenininha chamada Betsaida, e ele já tinha ouvido falar que Jesus gostaria que o evangelho chegasse aos confins da terra. Provavelmente para Filipe a Etiópia era os confins da terra, e quando ele falava àquele eunuco, ele estava falando a alguém que iria aos confins da terra, alguém que agora era aceito por Deus, não porque ele tinha um corte ou fazia um rito religioso, ou porque participava de um rito judaico ou coisa do tipo, mas porque agora nele era gerada uma nova consciência, e diante dessa nova consciência, um jeito novo de viver, e isso era o Evangelho. O legal do Evangelho é saber que nós fomos marcados pelo sangue de Jesus, e já não somos mais discernidos como de Deus ou não de Deus pelos cortes que fazem no nosso bilau.